Fala galera, boa noite, professor Daniel Rocha aqui com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade então àquele nosso conteúdo de redação, beleza? Então olha só, para a gente recapitular então a nossa última aula, vamos lembrar alguns conceitos que eu trouxe para vocês em relação à tipologia textual. Vocês se lembram na última aula? A gente pode conferir lá depois, inclusive, o nosso material. Espero que vocês estejam acompanhando aí. Se não tiverem, quando acabar o vídeo, tá? Vocês dão uma corrida lá, adquire o material de vocês para acompanhar, beleza? Para quem está com o material aí, acompanha lá que a gente viu os três tipos de textos que nós mais vamos utilizar dentro da redação, certo? Então nós temos um texto que é um texto argumentativo, que ele vai trabalhar com os argumentos e tudo mais. Nós vamos ter também um texto que vai ser um texto expositivo, vai apresentar ali alguns conceitos, etc, etc. Por exemplo, nós vimos na aula passada um texto que vai trabalhar, por exemplo, com os aspectos mais detalhistas, ou seja, o texto descritivo, aquele texto que procura ali os detalhes. Lembra na aula passada que a gente até colocou uma lupinha representando o texto descritivo, que é aquele tipo de texto que vai olhar mesmo os detalhes, ok? Já o texto argumentativo nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar com as ideias, vamos trabalhar com a apresentação das ideias, como que eu defendo a minha ideia, etc e tal. Hoje a gente vai retomar principalmente esses dois textos aqui para o nosso conceito, ok? Para os nossos conceitos de dissertação, tá? Então olha só, para começar, antes da gente entrar exatamente no conteúdo de hoje, tá? Que vai ser dividido inclusive em duas partes, a dissertação 1 e dissertação 2, nós vamos dar uma olhadinha aqui no nosso primeiro exercício, só para a gente começar a se adaptar um pouco com algumas características que eu vou trazer para vocês logo mais, beleza? Então vamos aqui para a nossa primeira questão, que na apostila é um texto para a questão 6 e 7, beleza? Diz o seguinte: já na segurança da calçada e passando por um trecho em obras que atravancava nossos passos, lanço a queima-roupa. Você conhece alguma cidade mais feia do que São Paulo? Agora você me pegou, retruca rindo. Deixa eu ver. Lembro-me de La Paz, a capital da Bolívia, que me pareceu bem feia. Dizer que Bogotá é muito feiosa também. Dizem que Bogotá é muito feiosa também, mas não a conheço. Bem, São Paulo no geral é feia, mas as pessoas têm uma disposição para o trabalho aqui, uma vibração empreendedora, que dá uma feição muito particular à cidade. Acordar cedo em São Paulo e ver as pessoas saindo para trabalhar é algo que me toca. Acho emocionante ver a garra dessa gente. Ok? Então olha só, pessoal. Primeiro, professor, mas calma. Nós vamos falar de dissertação e você me apresenta uma questão com um texto narrativo? Tá, vamos lá. Você que identificou esse texto como texto narrativo, analisou bem. Lembrando lá dos três tipos, falei para vocês de dois dos que nós vimos na aula passada. O outro tipo textual que nós vimos na aula passada foi o texto narrativo, certo? Então olha só, o texto narrativo vai ser aquele texto que vai apresentar um enredo, vai apresentar uma marcação temporal, início, meio e fim, vai apresentar um espaço, vai apresentar personagens. No caso desse texto, por exemplo, que nós vimos aqui agora, ele apresenta falas de personagens, ok? Então o texto narrativo ele vai trabalhar, como eu disse para vocês, em 3 pontos, né? A gente até fez um desenhozinho lá para vocês, nas falas de personagens, na construção de um tempo, tá? Então, assim, esse texto que nós lemos agora é um texto narrativo, tá? Predominantemente narrativo. Mas por que nós vamos partir do texto narrativo para falar de um texto dissertativo e depois chegar na argumentação? Tá? Que é um texto diferente do texto narrativo. O texto argumentativo nós vamos ver muitas diferenças, tá? Entre eles. Então é o seguinte, para começar, eu queria trazer principalmente essa questão para a gente já definir aqui alguns pontos que são diferentes em relação ao texto argumentativo que nós vamos começar a trabalhar dessa aula para frente, tá? Um desses pontos, por exemplo, é a presença de personagens, como eu acabei de falar para vocês. Espaço, local, nós temos ali um conflito envolvendo duas personagens. Então é o seguinte, para esse texto, nós temos o seguinte. A seguinte questão é, existem 2 personagens, eu já entendo aqui que existe um narrador que conta a história, já na segurança da calçada e passando por um trecho em obras que atravanca nossos passos, lanço a queima-roupa. Então é o seguinte, verbos na primeira pessoa, ok? Indicando aí que esse narrador é um narrador personagem, ou seja, ele está participando da narrativa. Agora vamos ver o seguinte, ele lança então uma questão.
Você conhece alguma cidade mais feia do que São Paulo? Então, por mais que esse texto seja narrativo, nós temos aqui uma pergunta. E essa pergunta, para outra personagem, vai ser respondida da seguinte forma. Agora você me pegou, retruca rindo. Deixa eu ver, lembro de La Paz. Então ele vai se lembrar de uma outra cidade, certo? Capital da Bolívia, que também para ele é tão feia quanto São Paulo. Na verdade ele falou assim, olha, me pareceu bem feia, né? Ele diz que também parece bem feia. Ok, esse quarto parágrafo aqui também faz parte da fala dessa personagem. Por mais que esteja longe aqui em outro parágrafo, ainda é a fala dessa segunda personagem que responde. Agora, pessoal, prestem atenção na seguinte questão aqui. Eu tenho uma resposta, ele fala, você conhece uma cidade mais feia do que São Paulo? E o outro começa a pensar e ele traz algumas ideias para dizer o que ele pensa, para falar a opinião que ele tem em relação a essa pergunta. Se São Paulo existe outra cidade mais feia do que São Paulo, ok? Então vamos lá. Ele traz aqui algumas características de São Paulo em relação ao trabalho, em relação a esse espírito empreendedor, essa vibração, as pessoas indo trabalhar e etc. Então ele traz aqui um apanhado de opiniões dentro de um texto narrativo. Lembra na aula passada que eu falei para vocês que um texto narrativo, ou na verdade os tipos textuais, eles podem aparecer em outros, por exemplo, esse texto narrativo, mas nós vamos ver algumas características de um texto descritivo. Por exemplo, ele trabalha aqui a questão, olha só, mas as pessoas têm uma disposição para o trabalho, uma vibração empreendedora, que dá uma afeição muito particular. Aí ele traz uma imagem. Acordar cedo em São Paulo e ver as pessoas saindo para trabalhar é algo que me toca. Então ele trabalha aqui nesse período, tá? No último parágrafo, na segunda linha, acordar cedo em São Paulo e ver as pessoas saindo para trabalhar é algo que me toca, ele traz uma descrição de uma imagem, ele coloca uma imagem aqui para o leitor, para cada um de nós. Então nós temos dentro de um texto narrativo, aqui nesse trecho, uma característica descritiva. E aí olha só que legal, ele vai trabalhar com essas questões para definir, ou melhor ainda, para embasar o ponto de vista dele em relação à pergunta. Vamos aqui para a questão 6, que diz o seguinte. Os interlocutores do diálogo contido no texto compartilham o pressuposto de que? Então, qual é o pressuposto que os dois compartilham? A gente vai voltar depois também nos conceitos de pressupostos, tá? Mas vamos pegar aqui nessa primeira questão, na questão 6. As cidades são geralmente feias, mas interessantes? Vamos ver. Eles compartilham do mesmo pressuposto que cidades são geralmente feias, mas interessantes? Bom, a primeira personagem não colocou em relação a interessantes. Ele só falou o seguinte, você conhece alguma cidade mais feia do que São Paulo? Então ele não trabalhou aqui nada de nenhum aspecto de interessante para a cidade de São Paulo. Ele só apresentou a cidade de São Paulo como uma cidade feia. Fez a pergunta, você conhece alguma cidade mais feia que São Paulo? Então, essa primeira fala já traz a primeira opinião, a primeira pergunta, ou melhor ainda, o primeiro ponto de vista a ser trabalhado pela primeira personagem, tá? Que é a personagem que narra o texto. Então, essa primeira questão já não dá para a gente entender por conta desse aqui, ó, porque ele fala que os dois compartilham do mesmo pressuposto. Então, as cidades são geralmente feias, mais interessantes. Eu posso até pensar que talvez ali a questão das cidades serem geralmente feias se aproxima um pouco do discurso do narrador-personagem, mas ainda assim está um pouco distante. E agora, mais interessantes, ou seja, apesar de serem geralmente feias, são interessantes, fica muito mais longe, porque não está trabalhando com isso. Ele está trabalhando de uma cidade específica, a cidade de São Paulo, e ele apresenta uma outra, tá? Uma pergunta para comparar uma com a outra. Na B, então essa aqui a gente já pode excluir. Na B, o empreendedorismo faz de São Paulo uma bonita cidade. Tá, vamos olhar aqui. Quando ele fala de empreendedorismo é a segunda personagem. Bem, São Paulo no geral é feia, mas as pessoas têm uma disposição para o trabalho aqui. Uma vibração empreendedora que me dá uma afeição muito particular à cidade. Então olha só o que a personagem fala. Apesar de São Paulo ser uma cidade feia, né, que ele diz aqui no geral é feia, no geral, olha só, esse trecho aqui também é importante pra gente. Existe uma afeição empreendedora que dá ou melhor ainda, existe uma vibração empreendedora que dá uma afeição muito particular à cidade. Ok, acho emocionante lá no último período ver a garra dessa gente. O empreendedorismo faz de São Paulo uma bonita cidade. Olha só, em nenhum momento
ele fala que a cidade de São Paulo, por ter essa vibração de empreendedorismo, faz dela uma cidade bonita. Ele fala o quê? Vamos voltar aqui no texto. Diz o seguinte, algo que me toca, é emocionante ver essa garra e dá uma feição particular. Em nenhum momento ele afirma que a cidade é bonita, ok? Então ele não está dizendo, olha, não, na verdade eu acho que a cidade é bonita. Não, ele fala que tem uma feição maior e tudo mais. Ele não nega a pergunta do colega que fala que São Paulo já é uma cidade feia. Depois, na C, La Paz é tão feia quanto São Paulo. Vamos lá. Ele traz, então, lá eu deixei separado, inclusive, para a gente conseguir visualizar melhor. A personagem que responde diz o seguinte, deixa eu ver, lembro de La Paz, capital da Bolívia, que me pareceu bem feia. Dizem que Bogotá é muito feiosa também, mas não a conheço. Então ele trabalha aqui com La Paz e também com Bogotá. Então La Paz é tão feia quanto São Paulo? Bom, eu não posso afirmar isso. Ele não fala que Bogotá que La Paz é tão feia quanto São Paulo. Ele fala o seguinte, que La Paz, capital de Bolívia, me pareceu bem feia, certo? Ele não afirma que é tão feia quanto São Paulo, certo? Até porque depois ele vai trazer algumas outras características de São Paulo que ele não traz em relação a Bogotá. Então eu não posso afirmar aqui que os dois interlocutores dialogam, tá, com o mesmo pressuposto de que La Paz é tão feia quanto São Paulo. Não há essa comparação aqui entre as duas cidades de forma que a gente possa afirmar isso, ok? Então vamos cortar também a C, não é a nossa resposta. Na D, São Paulo é uma cidade feia. Vamos lá. Aqui, vamos olhar aqui o narrador. Você conhece alguma cidade mais feia que São Paulo? Bom, se eu tenho a ideia de que uma cidade é mais feia que São Paulo, o primeiro pressuposto é que São Paulo é feia, certo? Inclusive, vou abrir um parênteses aqui, nossos amigos paulistas, ok? A gente está falando que São Paulo é feio, pessoal. Vamos entender que nós temos aqui um texto, certo? Tem aqui a fontezinha, vocês podem olhar. Não é marcação do professor com São Paulo, nada disso, tá, gente? Coraçãozinho para vocês de São Paulo que estão nos acompanhando, certo? Inclusive, gosto bastante. Então, vamos só ficar no texto, viu? Para depois eu falar, o professor de redação não gosta de São Paulo. Vamos com calma, beleza? Voltando então. São Paulo é uma cidade feia. Esse é o pressuposto da primeira personagem aqui que diz o seguinte. Você conhece alguma cidade mais feia que São Paulo? Bom, São Paulo então é uma cidade feia para a primeira personagem que narra o texto. E depois o outro comenta. Agora você me pegou. Deixa eu ver. Lembro de La Paz, capital de Bolívia, que me pareceu bem feia. Dizem que Bogotá é muito feiosa também. Então olha só, esse também, ele vai trabalhar Bogotá, La Paz e São Paulo no mesmo caminho. Cidades feias. São Paulo no geral, e olha só, tá aqui a nossa resposta. São Paulo no geral é feia, certo? E aí ele ameniza depois do discurso trabalhando com as outras ideias, né, do espírito do empreendedorismo, etc. Mas nós temos aqui que São Paulo é uma cidade feia para as duas personagens que nós temos aqui no nosso texto narrativo. Na E, São Paulo e Bogotá são as cidades mais feias do mundo. Olha, essas cidades mais feias do mundo a gente pode excluir totalmente. Em nenhum momento ele fala que são as cidades mais feias do mundo. Em relação a Bogotá, ele só comenta o quê? É muito feia também, muito feiosa também, mas não conheço. Então ele não afirma veemente e não traz outros argumentos aqui que mostram que Bogotá e São Paulo são as cidades mais feias do mundo, ok? Então vamos lá, nossa resposta aqui para a questão 6 é a resposta da letra D. São Paulo é uma cidade feia, é a ideia que os dois compartilham, ok? Então, pessoal, voltando aqui. Por que é importante a gente analisar esse texto, por mais que seja um texto narrativo, há algumas questões que vamos trabalhar aqui no texto dissertativo. Primeiro porque o texto dissertativo ele vai apresentar uma ideia. Vamos aqui para o nosso quadro para a gente observar algumas características. A dissertação, então, trabalhando com o texto dissertativo, ele é um texto que analisa, interpreta, explica e avalia, certo? Então, o texto dissertativo, ele vai ser um texto que busca analisar alguma coisa. Ele busca interpretar algo e busca também explicar e avaliar. Por que que todos esses pontos aqui, eles são importantes e eles nos remetem também a essa questão que nós acabamos de olhar? Porque nós temos aqui o diálogo entre duas personagens que estão discutindo um ponto de vista, estão discutindo uma opinião. E o texto dissertativo, ele vai fazer isso também. É claro que
a forma, lembra que eu falei para vocês na última aula que dentro da tipologia textual nós vamos trabalhar com formas. A forma do texto dissertativo não é a mesma forma do texto narrativo. Nesse caso aqui nós temos alguns pressupostos, tá? Algumas características que nós vamos ter também nesse texto que nós lemos na questão, mas a forma é diferente. Por exemplo, quando nós formos trabalhar um texto dissertativo, nós vamos analisar, interpretar, explicar e avaliar algum fato social, alguma questão problemática na sociedade, mas em outro formato. Não vamos colocar, por exemplo, personagens. Não vamos colocar, por exemplo, o uso de emoção, o uso de sentido conotativo. Tá? Características que normalmente aparecem nos textos narrativos. Professor, podemos colocar algumas descrições? Podemos, certo? Mas aqui nós vamos trabalhar, ainda que com análise, interpretação e explicação de algumas coisas que nós vimos aqui um pouco no texto para a questão 6 e 7, dentro do texto dissertativo, principalmente o argumentativo, nós vamos trabalhar todas essas questões, só que de outra forma, ok? Vamos voltar aqui rapidão para nosso próximo exercício. Número 7, tá, do material, diz o seguinte: no terceiro parágrafo do texto, a expressão que indica de modo mais evidente o distanciamento social do segundo interlocutor em relação às pessoas a que se refere é... Então, olha só, aqui nós temos uma questão que trabalha com... vamos analisar aqui na segunda linha do enunciado. Distanciamento social do segundo interlocutor em relação às pessoas a que se refere. Então, nós temos aqui o interlocutor, que conversa ali com o narrador, certo? Que é personagem também, e há um distanciamento social. Vamos analisar qual é o trecho que evidencia isso. A. Disposição para o trabalho. B. Vibração empreendedora. C. Feição particular. D. Saindo para trabalhar. E E. Dessa gente. Analisando aqui, eu li com vocês todas, antes da gente olhar de novo a questão, só para a gente dar uma olhadinha em quais frases estão aqui entre aspas, para a gente olhar o seguinte. Disposição para o trabalho, estou falando então de uma característica daquelas pessoas. Vibração empreendedora, uma característica da cidade. Feição muito particular, característica também da cidade. Melhor ainda, feição muito particular é aquela relação que ele tem com a cidade, então ali do narrador. Saindo para trabalhar, então ele está descrevendo, está mostrando, apresentando ali como é a dinâmica da cidade. Dessa gente. Olha só, que nesse daqui, na E, ele fala então especificamente de algumas pessoas. Vamos voltar no nosso texto e procurar onde é que está esse trecho aqui dessa gente. Bem, São Paulo no geral é feia, mas as pessoas têm uma disposição para o trabalho. Então ele está apresentando ali, falando sobre a cidade. Uma vibração empreendedora, que dá uma feição muito particular, à cidade. Ou seja, ele percebe essa feição particular à cidade, ainda falando da cidade. Acordar cedo em São Paulo e ver as pessoas saindo para trabalhar, olha só, descrevendo. É algo que me toca. Acho emocionante ver a garra dessa gente. Quando eu coloco aqui no texto, acho emocionante ver a garra dessa gente, eu não trago o discurso para a primeira pessoa. Dessa gente seria ali uma terceira pessoa. Por mais que na A, na B, na C e na D, ele também esteja falando de uma terceira pessoa, esteja falando ainda de uma disposição, o trecho que coloca de modo mais evidente é o que ele coloca exatamente dessa gente. Por quê? É aquelas pessoas que estão ali, certo? Então ele marca exatamente uma terceira pessoa, certo? Já não é mais a cidade, já não é mais a característica, já não é mais a disposição, mas é essa gente. Então, dentro do que a FUVEST nos pediu nessa questão aqui, distanciamento social do segundo interlocutor é justamente quando ele fala dessa gente. Essa gente que está lá, ó, que eu estou observando de longe, que eu estou usando as características dessa gente, tá, para concluir o meu discurso de que cidade, apesar de ser feia, tem lá os seus encantamentos, ok? Então, olha só, pessoal, dentro disso, nós temos uma outra questão muito importante, o distanciamento. Então, olha só, o distanciamento do interlocutor em relação ao que ele analisa. Dentro do nosso texto dissertativo, nós vamos ver isso também na nossa próxima aula, há um distanciamento entre o enunciador, tá, e o enunciado. Então, você não se faz presente no seu texto dissertativo argumentativo, porque você está analisando,
Você está ali, ó, analisando um fato, interpretando, só que com distância. Então você não coloca o seu texto dissertativo, argumentativo, em primeira pessoa, certo? Principalmente no caso do Enem. Pode aparecer algum texto assim? Pode. Outros gêneros textuais podem apresentar essa característica. Mas o nosso texto, da redação do Enem, nós não vamos usar isso, ok? Vamos analisar aqui também as principais características do texto dissertativo que nós vamos trabalhar no Enem. Olha só. Primeiro que ele é temático, ou seja, ele vai apresentar um tema. O tema que nós vamos analisar. Depois, ele trabalha com relações lógicas. Nesse daqui, no texto que nós analisamos para a questão 6 e 7, já no primeiro parágrafo, ele apresenta o quê? Ele apresenta um local, ele apresenta um tempo. Dentro do texto narrativo, as relações são temporais. Dentro de um texto dissertativo, tá, argumentativo, as relações são lógicas. Então eu vou apresentar um argumento, vou desenvolver o argumento para defender um ponto de vista, ok? Além disso, nós temos o tempo verbal no presente. Lembra que eu falei para vocês que o texto narrativo apresenta um tempo verbal sempre no passado, ele foi, ele estava, eu disse para o meu amigo, eu esperei, passado. Aqui no texto dissertativo é um tempo verbal presente. Esse tempo presente é um tempo que ele vai se marcar como atemporal. Por quê? Ele não está fixo no tempo de quem escreve. Por exemplo, eu posso pegar um texto dissertativo argumentativo e por mais que os argumentos, que os pressupostos e as evidências não sejam mais tão contemporâneas, eu consigo perceber que aquele texto ele serve também para um outro momento, tá? Porque ele não está fixo aqui dentro do tempo verbal. Além disso, que inclusive é o conteúdo da nossa próxima aula, o texto dissertativo argumentativo, ele vai trabalhar com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Partes estruturais do meu texto dissertativo argumentativo, que é o que nós vamos ver na próxima aula, certo? Então, pessoal, não saia daí, tá? Acompanhe a próxima aula, que vai ser muito importante também para a gente pegar alguns conceitozinhos. Aproveitem todas as aulas de História e Geografia para pegar esses fatos sociais, porque para a próxima aula, quando nós formos falar da estrutura do texto dissertativo argumentativo, isso vai ser muito útil, ok? Então, um beijo para vocês e até a próxima.